Na aula de hoje, vamos falar sobre um movimento que aconteceu no Brasil chamado Semana de Arte Moderna. Esse movimento ocorreu em São Paulo no ano de 1922, no Teatro Municipal, nos dias 11, 13, 15 e 18 de fevereiro de 1922. Esse movimento ele rompeu com a arte tradicional europeia, inaugurou um novo momento da arte no Brasil, uma arte genuinamente brasileira, retratando os costumes das pessoas, do seu povo, as tradições. Foi uma mudança no conceito de arte no Brasil. Aqui nesse slide estamos vendo a propaganda da Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em São Paulo no ano de 1922. Nessa parte superior aí a propaganda, os cartazes, ali em cima a foto com os artistas, na parte de baixo aqui a Semana de Arte Moderna, ao lado uma pintura da Tarsila do Amaral, a Bapuru, muito conhecida, se bem que a Tarsila só vem depois no movimento, ela não participou dessa Semana de Arte Moderna, mas ela vai ser muito importante para consolidar o modernismo no Brasil. Nós temos aqui outro cartazinho ali falando do Villa-Lobos, né? Todo mundo deve conhecer o Villa-Lobos, um importante músico. E esse movimento ele vai consolidar a arte moderna no Brasil. No Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 1922, rompeu com as linhas tradicionais da arte europeia, que já acontecia aqui no Brasil. O Brasil importava essa arte e não produzia nada de original. Então foi um momento onde a arte genuinamente brasileira teve a oportunidade de aparecer nas roupas das baianas, na caatinga do sertão nordestino, nas paisagens cariocas, nos costumes e tradições do povo brasileiro, nas favelas, no campo, nos manguezais, na Amazônia. Antes, isso não era produzido. E com a Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros puderam retratar um pouco mais do seu próprio país, da sua gente, dos seus costumes. Foi uma arte voltada para os nossos interesses, mostrar a beleza do Brasil. Aqui tem alguns exemplos da arte acadêmica ou academicismo, que é uma arte figurativa que mostra paisagens lindas, né? Paisagens maravilhosas, efeitos de luz, de sombra, de cor, de profundidade. Eram aspectos que eram estudados na escola de belas artes. Então se aprendia a fazer tudo: vegetação, mar, céu, nuvens, tudo isso era aprendido, eram técnicas. Então a gente pode ver aqui na primeira imagem, primeira missa no Brasil, essa pintura, né, retrata a época que os colonizadores chegaram no Brasil em 1500, erguendo a cruz. Só que essa pintura ela foi feita no século XIX, gente, 350 anos depois. Então o artista teve que pensar nessa obra. Ele imaginou essa cena e pintou. Pintou muito bem. É uma excelente pintura. Só que realmente, será que essa cena aconteceu? Aconteceu na cabeça do artista e ele retratou. Essa outra do lado é a imagem de Dom João VI, que veio para o Brasil em 1808, né, saindo de Portugal, por causa das guerras napoleônicas, e veio para o Brasil, né, chamado a vinda da família imperial portuguesa para o Brasil. Então essa cena aí foi pintada, ele posou e um artista foi lá e pintou. Essa cena do lado é uma cena em que retrata
a independência do Brasil. Está lá Pedro I no meio lá, levantando a espada. Só que essa cena também não aconteceu desse jeito. Não foi assim. O pintor Pedro Américo, excelente pintor, ele também, né, recebeu um salário, né, recebeu um dinheiro para fazer essa pintura. Ele retratou essa cena heróica do imperador no centro, com seus cavaleiros, mas é uma cena construída também. Ele imaginou essa cena, compôs e criou. Essa lá embaixo, né, ela do pintor Debré, que veio da missão artística francesa, veio para o Brasil, e ele retratou, foi um excelente retratista. Ele pintou muitas coisas do Brasil nessa época, que faz, né, que a gente entenda como o Brasil era naqueles tempos coloniais, né? Ao lado nós temos aí a chegada da família imperial, então ele está retratando ali também os costumes, uma cena criada também, idealizada. Do lado nós temos aí o picador de fumo, é uma cena também idealizada. E do outro lado, uma pintura que retrata a cena, né, de uma camponesa, um campo de trigo, e ela está colhendo ali uma cena impressionista, onde tem a luz. Então, todas essas pinturas, elas retratam a beleza da cena, a técnica apurada do artista e algumas situações que foram criadas e imaginadas pelo artista, que não aconteceram de fato. Com os movimentos de vanguarda na Europa, como o cubismo, o abstracionismo, o surrealismo, ocorreu o movimento dos artistas no Brasil, rompendo com a rigidez da Escola de Belas Artes, para uma arte mais expressiva que representasse mais o Brasil. Começou com Nazar Segal, que era um imigrante europeu da Lituânia, lá do leste europeu, veio para o Brasil, na época que a Europa estava passando por transformações, e aqui ele começou a pintar. Então, essa arte que ele trouxe começou a criar um certo espanto entre as pessoas, mas como ele era europeu, era permitido. Depois veio a Anita Malfatti, que começou a fazer umas pinturas também usando cores fortes, e ela foi duramente criticada por isso. Anita Malfatti recebeu duras críticas. Sua pintura foi chamada de grotesca, uma aberração pela crítica. Então, os artistas se solidarizaram a Anita Malfatti, se uniram e lançaram um movimento modernista no Brasil, principalmente com o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que apesar do mesmo sobrenome não eram irmãos, não eram parentes. Também temos o Di Cavalcanti, o Heitor Villa-Lobos, a Zinaíta, o Bruno Giorgi. Foram vários artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal. Pintura, poesia, música, escultura foram as principais apresentações. Só que as pessoas se surpreenderam com o que estavam vendo ali. Nunca tinham visto nada igual e contestaram os artistas, que não foram bem recebidos, sendo vaiados e criticados. Porém, essa crítica gerou uma repercussão. A semente foi lançada, né? O modernismo estava plantado no Brasil. Posteriormente, artistas como a Tarsila do Amaral e Cândido Portinari consolidaram o movimento modernista no Brasil. Aí embaixo nós temos uma foto da Tarsila do Amaral e uma autopintura dela, um autorretrato dela,
Ao lado, uma pintura dela muito famosa, Vaporu. E ao lado nós temos aqui um autorretrato do Cândido Portinari, uma fotografia dele, e uma pintura dele chamada Retirantes, que retratava, né, a miséria do Nordeste, a morte que aconteceu no Nordeste, o flagelo, as pessoas migrando, né? Você vê que pelas cores é uma cena dramática. Então, essas duas cenas, a Vaporu e os Retirantes, mostram aspectos do Brasil. Ali mostra a Caatinga, né? Mostra a seca do Nordeste, uma pessoa despossuída de bens, né? Ele está nu. E do lado ali nós temos a pintura do Portinari com as pessoas magras, esquadras, uma pintura, né, sombria, que retrata uma situação, né, muito crítica no Brasil. Posteriormente, a Semana de Arte Moderna consolidou a arte moderna no Brasil, lançando outros artistas como a Djanira, o Heitor dos Prazeres, Aldemir Martins e muitos outros. Aí nós vemos ali a Djanira pintando uma obra dela, logo abaixo uma pintura retratando, né, aspectos do Divino Espírito Santo, que é uma festa tradicional brasileira. Ao lado nós temos um artista negro, né, que eram poucos valorizados. O Heitor dos Prazeres, ele não estudou em escola de belas artes, era uma autodidata, ele pintava com o que ele aprendeu. Embaixo nós temos uma cena dele aí do Carnaval Carioca, os Arcos da Lapa, dá para a gente ver ali, e uma cena de carnaval. E no lado nós temos o Aldemir Martins, pintando as suas obras, e aí embaixo ele pintava muitos gatos, animais, galos. Então essas cores, né, aberrantes, essas cores impactantes, é uma característica muito forte do modernismo. Então é isso, pessoal. A Semana de Arte Moderna, ela representou essa mudança no conceito estético de fazer arte no Brasil. Não só na pintura, mas também na música, na poesia, na escultura, na literatura. Então foi uma mudança muito importante, porque antes era valorizada uma arte europeia, que não era uma coisa nossa. Então a Semana de Arte Moderna introduziu o hábito de nós olharmos para nós mesmos, olharmos para o Brasil, não só as coisas bonitas, mas algumas críticas também em relação ao modo de vida do brasileiro. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Espero que todos tenham entendido um pouco mais do que representou a Semana de Arte Moderna no Brasil. Forte abraço.